assim, em clima de festa, que Hope foi recebida na nova família. Na época, com apenas 10 meses, a bebê trouxe exatamente o que os pais alimentaram por tanto tempo: esperança. Foi simplesmente perfeito. Quando a gente viu a criança, a gente de cara falou assim, não, essa é a nossa filha. E a forma do jeito que ela recebeu a gente, acho que ela pensou exatamente a mesma coisa. Não, esses são meus pais. Além do tempo na fila de espera, os pais tiveram que aguardar mais 6 meses até que a guarda definitiva da Hope fosse para a nova família. Um processo que exigiu muita paciência. Eu concordo, né, com a burocracia, né, em relação à documentação, né, em querer saber, né, sobre a pessoa. Eu acho isso muito importante. Eu só acho que poderia ser um pouco mais rápido, porque, 4 anos e 1 mês que eu fiquei na fila de espera, essa criança já poderia estar com a gente. Às vezes, crianças passam muito tempo, né, em abrigos, né, tendo pais que querem acolher, né, essa criança. Para a promotoria, essa demora que o André e a esposa passaram se justifica no processo de institucionalização das crianças, que só integram o cadastro nacional depois que a possibilidade de voltar para a família biológica é descartada. A criança só pode ir para o acolhimento depois que ela tiver passado por todas as outras instâncias de solução do problema desse abandono. O que é isso? Primeiro a gente vai verificar o porquê do abandono. Se for por falta de condições materiais, a família precisa ser apoiada. O Estado precisa oferecer políticas públicas de apoio, botar a família inteira no abrigo, numa casa, aluguel social, isso, aquilo outro. Não é por isso, não deu jeito. Você procura primeiro a família extensa. Pensando num tio, um avô, alguma referência afetiva da criança. E pode inclusive ser o quê? Uma família substituta afetiva. Pode ser um vizinho que a criança goste, alguém que a criança tenha um vínculo manifesto. Ela vai manifestar, eu quero ir para a casa do meu tio, eu quero ir para a casa do meu padrinho, eu quero ir para a casa do professor. E aí o Conselho Tutelar tem que fazer isso. Por quê? Porque a institucionalização é a última raça. A demora nos processos é uma reclamação frequente dos pretendentes, mas este é um problema que afeta principalmente as crianças. A promotoria do Ministério Público de Fortaleza calcula que elas chegam a passar em média de 2 a 3 anos acolhidas nos abrigos, até serem incluídas no cadastro. Aproximadamente 400 crianças estão em processo de acolhimento em toda a capital. Destas, apenas 47 estão disponíveis para adoção. Na fila dos pretendentes, cerca de 460 pessoas estão habilitadas. Segundo a terceira vara da Infância e Juventude, esses números não são exatos. Isso por conta das mudanças diárias em relação ao número de acolhidos e de famílias cadastradas. Então, a gente só pode passar para a destituição mesmo depois que a gente tenta a reinserção familiar, quando realmente não dá, certo? Não é possível. É inviável, inviabilizada, e aí a gente passa para a destituição do poder familiar. Então, por isso, por causa dessa tentativa de retorno familiar, que a lei obriga que seja feita, nem sempre o prazo de 180 dias dá para ser cumprido. As crianças em acolhimento ficam distribuídas entre as instituições do Estado, Prefeitura e sociedade civil organizada. Em um relatório divulgado pela imprensa em setembro deste ano, a Defensoria Pública flagrou irregularidades em 19 abrigos de Fortaleza. Superlotação e falta de equipe técnica foram os principais problemas observados pelo órgão. Problemas de estrutura também são preocupantes nos abrigos. A Casa de Acolhimento Casa Abrigo, que é gerida pelo Estado, precisou ser realocada para outras residências, depois que o muro da instituição caiu no início do ano. Isso mudou a rotina das crianças, que precisaram ser remanejadas para outros abrigos. Tinha necessidade de fazer grandes reparos, né? E o Estado achou melhor, no caso da Secretaria, a SPS, para proteger as crianças, achou por bem tirar lá do local. E essas crianças foram colocadas em locais separados até que fossem alugadas as casas, que no caso seria essa, a primeira casa, para acolher essas crianças que estavam na antiga casa. Então, hoje a gente tem 20 crianças aqui e 19 crianças na casa 2, vamos dizer assim.
Lá na antiga casa-abrigo, a gente, quando se mudou, tinha 70 crianças. A equipe de reportagem também visitou o abrigo Tia Júlia, a maior instituição de acolhimento do estado. O local foi um dos citados pelo relatório da Defensoria Pública com irregularidades na quantidade de acolhidos e na falta de equipe técnica. No entanto, nós não fomos autorizados a fazer imagens. Pelas normativas mais atuais, o acolhimento institucional ele pode ter até 20 crianças. Antigamente não se tinha essa indicação, digamos assim. E aí o Tia Júlia e o Casa-Abrigo vêm dessa outra época. E por isso eles têm que se readequar às normativas atuais. O Casa-Abrigo foi aberto em outras duas casas, por outro motivo que foi forçoso, que foi a queda do muro, entre outros problemas mais, mas ele era a primeira entidade que seria reordenada. O Tia Júlia está dentro desse reordenamento para ser também reordenado. Alguns grupos de apoio à adoção também auxiliam nos processos e exercem um papel de fiscalização nas instituições de acolhimento, como é o caso da Acalanto, que desde 2013 realiza trabalhos voluntários nos abrigos, mantendo também uma relação de denúncia das irregularidades encontradas. Vamos fundar um grupo de apoio à adoção para a gente ajudar em rede tanto os pretendentes quanto as crianças a diminuir o tempo de acolhimento, né? Porque aí a gente foi conhecendo casos de crianças que praticamente nasceram no acolhimento e estavam fazendo 18 anos e nem destituídos estavam. A instituição nasceu a partir da dificuldade da adoção da Raíssa, que possui uma deficiência física e não abre mão de acompanhar a entrevista junto aos pais.